informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 13 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Sem acordo, Fux marca nova audiência sobre o tabelamento do frete para abril. Rio Grande do Sul vê queda de 32% na safra de soja. Embrapa identifica mais uma planta invasora resistente ao glifosato. Com foco na difusão da agricultura, Expoagro de Dourados será de 15 a 24 de maio. E relator limita casos de regularização fundiária beneficiados por medida provisória. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia de sol e calorão em Dourados e região. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura máxima nos 36 graus. O feirão das concessionárias Ford pega pesado para você sair pilotando a melhor Ranger de todos os tempos. Escuta só, Ranger diesel automática com 7 airbags, controle anticapotamento e muito mais a partir de 125.990 à vista. É diesel automática, a única, com 5 anos de garantia por 125.990 e ainda tem 5.000 de bônus no seu usado. Escolha a sua picape no feirão das concessionárias Ford. No trânsito, dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 185,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 190 à vista. A arroba da vaca gorda a R$ 175,00 no Brasil Global à vista e no Friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 45,00 e a de soja a R$ 80,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As vendas de ovos comerciais para fora do país ficaram bem abaixo do normal para o mês de fevereiro, representando a mais baixa exportação desde que o levantamento passou a ser realizado em 2012. Em média, nos últimos 8 anos, foram exportados 21 milhões de ovos. O menor volume atingiu 6 milhões e 400 mil em fevereiro de 2017
e o maior volume, 43.700.000 ovos em fevereiro de 2012. Neste ano, o volume exportado foi de apenas 2.241.000 ovos, equivalentes a 6.226.000 caixas, indicando redução de quase 73% sobre janeiro passado. A Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina marcou posicionamento anteontem na audiência pública na Assembleia Legislativa e discutiu a manutenção da isenção da alíquota de ICMS sobre os defensivos agrícolas. Cerca de 1.400 representantes dos sindicatos rurais de todo o estado lotaram a Assembleia Legislativa numa demonstração de força das entidades do agronegócio catarinense. Além da Federação de Agricultura, a FAESC, participaram representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado e a Organização das Cooperativas de Santa Catarina. Esse setor é contra a proposta sinalizada pelo governo do Estado no ano passado de aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de 0% para 17%. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, marcou para 27 de abril uma nova audiência sobre a tabela de frete, após a nova tentativa de conciliação terminar sem acordo na tarde de terça-feira em Brasília. Segundo Fux, o surgimento de uma nova proposta adiou um possível acordo e uma nova data foi escolhida para que as partes possam ter mais tempo para analisar novos números apresentados. Depois de 2 audiências antecedentes, hoje surgiram novas propostas e, por muito pouco, não se chegou a uma negociação. Só que essa proposta era tão nova que eles pediram uma nova rodada de negociação para amadurecer esses números que surgiram, afirmou o ministro. Segundo Luiz Fux, foi sugerido um valor médio que perduraria durante determinado período de tempo para depois se tornar um valor de referência. As exportações de café verde do Brasil em fevereiro totalizaram 2.420.000 sacas de 60 quilos, queda de 27,7% em relação a igual período do ano passado, em um mês com menos dias úteis e pela oferta reduzida do produto no país, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Os embarques de café arábica do país somaram 2.200.000 sacas no período, queda de 27,7%, enquanto as exportações de café robusta ou conilon registraram leve alta de 3,3%, com 219.000 sacas. A receita com as exportações no mês passado de café foi de 361.400.000 dólares, queda de 23% no ano, apesar de um aumento de 1,8% no preço médio da saca de café, segundo o Conselho. Mato Grosso do Sul trabalha um percentual médio de 7% de tributação sobre os produtos do agronegócio. No entanto, esta carga pode variar dependendo do produto do agronegócio. Para debater essas especificidades e mudanças previstas na reforma tributária, aconteceu ontem em Campo Grande reunião de representantes dos escritórios de advocacia integrantes da ALBRAE, Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial, vindos de quase todos os estados. De acordo com o representante da Aliança em Mato Grosso do Sul, o advogado Hilário Carlos de Oliveira, no agronegócio, como qualquer outra atividade econômica, o poder de cobrança de impostos é do Estado. Daí, a nossa Constituição Federal outorgou competência tributária à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ele explicou que sobre o agronegócio incide o ICMS na comercialização de todo o produto. No entanto, existe isenção para situações de exportações, que incide apenas na comercialização específica, mas não sobre a aquisição. Além disso, os produtores pagam o Fundersul. Um homem de 65 anos morreu após ser atropelado por um trator na manhã de quarta-feira
em uma propriedade rural na região do distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. No momento do acidente, o administrador da propriedade é quem estaria no comando do maquinário, enquanto a vítima estava sentada em sacos de sal. As embalagens estavam acomodadas na parte da frente do trator, e tudo indica que o homem se desequilibrou, caiu e acabou atropelado. Uma das rodas passou por cima da vítima. O Rio Grande do Sul, que continua sendo afetado por uma seca, revisou pela segunda vez no mês a estimativa de produção de soja da safra 2020, agora estimando uma redução de 32% diante as projeções iniciais, caindo para 13.300.000 toneladas, de acordo com o boletim de quarta-feira da Emater, órgão de assistência técnica do governo gaúcho. No início do mês, a produção do estado, tradicionalmente o terceiro produtor de soja do Brasil, já havia sido revisada para 16.500.000 toneladas, diante de 19.700.000 projetadas inicialmente pela Emater, enquanto integrantes do governo naquela oportunidade já alertavam para novas perdas. Nenhuma usina de cana aqui do centro-oeste e do sul do país iniciou a safra antecipadamente na segunda quinzena de fevereiro, mas a expectativa é de que 29 usinas façam, nesta primeira quinzena de março, a sua moagem, afirmou na quarta-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, que representa o setor na principal região produtora de cana do Brasil. A safra de cana no Centro-Sul começa oficialmente em 1º de abril. A Única informou ainda, em nota, que havia 4 usinas de cana e 11 produtoras de etanol de milho em operação na entre-safra no Centro-Sul, na segunda quinzena de fevereiro. A entidade também não registrou produção de açúcar nesse período. A região de Aral Moreira já encerrou a colheita da soja e o plantio do milho safrinha, mas o atraso em cerca de 10 a 15 dias no plantio preocupa o produtor Dante Ribeiro, já que a lavoura fica mais tempo exposta a possíveis geadas comuns naquela área. De acordo com ele, a demora no plantio da safrinha foi motivada pelo atraso no plantio da soja, quando a região passava por estiagem. Apesar disso, Dante Ribeiro afirmou que o milho segue com bom desenvolvimento, contando com chuvas iniciais que ajudaram a lavoura. Entretanto, nos próximos dias, os produtores precisam de chuvas boas, acima de 50 milímetros, que podem ser determinantes para a plantação antes de entrar em fase de pendoamento. A Embrapa Soja de Londrina e a Cooperativa Agropecuária Industrial, Cocari, identificaram mais uma planta resistente ao glifosato, herbicida aplicada em larga escala nas lavouras de grãos transgênicos do país. Trata-se da planta conhecida como leiteiro, amendoim bravo ou café do diabo. Segundo nota da Embrapa Soja, esta é a 10ª planta infestante das lavouras de grãos no Brasil que adquiriu resistência ao glifosato, herbicida desenvolvido pela Monsanto, companhia norte-americana que foi comprada pela alemã Bayer. A primeira suspeita da resistência do leiteiro foi observada na safra 2018-2019, quando as plantas daninhas sobreviveram, mesmo após aplicações de glifosato em uma propriedade na região do Vale do Ivaí, no Paraná, onde fica a Cocari. Entre outras plantas que já criaram resistência ao glifosato, que são encontradas sobretudo nas lavouras de soja, estão a buva, o azevém e o capim amargoso. Conforme a Embrapa, os custos de produção da soja podem subir de 42% a 222%, em função dos gastos com outros herbicidas que não o glifosato e também por causa da perda de produtividade da soja. O Sindicato Rural de Dourados já está nos preparativos para a próxima edição da Expo Agro, uma das maiores feiras de agronegócio de Mato Grosso do Sul. A Expo Agro ano 56 já tem data definida, será de 15 a 24 de maio e mais uma vez deverá movimentar o Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. O evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, além de exposições, leilões, palestras, simpósios
e shows musicais, entre outras atrações. A programação técnica ainda está sendo definida pelo Sindicato Rural e deverá ser divulgada em breve. O Expo Shopping volta nessa edição, transformado em um pavilhão de negócios com expositores de todo o país. O projeto Fazendinha, que tem como objetivo capacitar trabalhadores e produtores rurais, mantém a programação durante a Expo Agro e irá inovar com a realização de oficinas técnicas gratuitas e visitações de treinamento para a produção de hortifruti, projeto Mais Leite, piscicultura, ovinocultura e gado de corte, executados em parceria com o Senar e a FamaSul. Se entregou na manhã de ontem o trabalhador rural Luiz Fernandes, o paraguaio, de 54 anos, acompanhado de seu advogado, confessando o assassinato do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lazzarini, dono da fazenda Palmeiras, naquele município. Na manhã de ontem, o delegado da delegacia de Amambai tomou o depoimento do acusado. Ele estava foragido desde o dia 24 de fevereiro, quando matou com um tiro na cabeça o ex-prefeito. Lazzarini estava com genro e também foi atingido, mas sobreviveu ao atentado. O fato aconteceu em uma propriedade de Lazzarini, onde Luiz Fernando trabalhava. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Relator limita casos de regularização fundiária de beneficiados por medida provisória. O relator da medida provisória que facilita a regularização fundiária de imóveis da União, o senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, restringiu as novas regras para ocupações feitas até 25 de maio de 2012, data do novo Código Florestal. A MP fixava como limite 5 de maio de 2014. O senador apresentou seu relatório na comissão mista que analisa a MP, mas Irajá manteve a necessidade apenas da declaração do ocupante sem vistoria prévia do INCRA para a regularização de imóveis de até 15 módulos fiscais. A legislação anterior limitava o tamanho a 4 módulos fiscais e abrangia apenas a Amazônia Legal. Para o relator, existem ferramentas tecnológicas hoje que permitem uma fiscalização remota. A vistoria só será obrigatória quando existirem problemas ambientais já detectados ou loteamentos fraudulentos. O relator acrescentou casos de sobreposição de terras. A MP, no entanto, faculta a regularização em caso de problemas ambientais, desde que o ocupante tenha aderido ao programa de regularização ambiental ou tenha celebrado acordo com o órgão ambiental ou com o Ministério Público. Irajá Abreu também determinou a gratuidade das taxas do INCRA e das taxas cartoriais, além da isenção do imposto de transmissão de bens imóveis nos processos de regularização. Significa que quando sair da União, que é o proprietário, para um primeiro particular, o cartório não vai cobrar absolutamente nada, será isento apenas na primeira transferência. O relator ainda previu a regularização de áreas urbanas com características rurais e de imóveis ocupados por pessoas jurídicas. Os ocupantes que estiverem na lista de suspeitos de praticarem trabalho escravo não poderão ser beneficiados. Nos casos de desapropriação com indenização pendente, a União poderá oferecer outro imóvel como pagamento. O deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, manifestou preocupação com a capacidade do INCRA de promover as regularizações por falta de pessoal. O INCRA é um órgão que está numa situação muito difícil, calamitosa, inclusive sob ameaça de que várias superintendências serão fechadas. Nós entendemos que após a aprovação dessa medida provisória, o INCRA tem que estar preparado para poder regularizar essas terras. No Pará mesmo, presidente, nós temos lá a ameaça de que a superintendência do INCRA algumas delas, que são 3 no Pará, parece que vão fechar. A discussão e votação da MP que facilita a regularização fundiária de imóveis da União deve ser feita na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
plantada nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.